hoje eu quero compartilhar com você essa mensagem aqui, que Deus colocou no meu coração. Então eu peço, irmão, que você abra o seu coração, peço que você possa estar atento. Olha para esse irmão do seu lado assim, diga para ele: irmão, esteja atento. Diga assim para ele: se aquiete, irmão, agora. Fique sentado no seu banco aí, em nome de Jesus. Se aquiete. Evite sair, só se for necessário mesmo, né? Eu sei que tem momento que não dá de seguramento, tem que ir no banheiro, mas vamos tentar aqui trazer para os irmãos a palavra de Deus. Então, Salmo 51, eu quero ler o verso 10 e o verso 17, tá bom? Salmo 51, verso 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Verso 17, Davi diz assim: sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Não sei se você já leu esse Salmo 51, mas no início aqui, nessa parte em negrito, nessa epígrafe aqui, do início do Salmo 51, fala sobre a confissão e arrependimento, né? É o Davi chegando na presença de Deus para confessar, para abrir o seu coração, para dizer o quanto ele necessita de Deus, o quanto ele precisa de Deus nesse momento, o quanto a sua alma, o seu coração anela pela presença de Deus. E isso ele faz, irmão, diante da presença de Deus, porque ele está passando um momento de luta espiritual, de guerra espiritual, por causa do seu pecado. Não sei se vocês sabem, mas lá em 2 Samuel capítulo 11, Deus o confronta através do profeta Natã, e ele revela o pecado que ele havia cometido. Ele havia adulterado com Batseba e havia desejado no seu coração a morte do próprio marido de Batseba. E isso aconteceu, né? Ele teve o seu plano concretizado, mas porém Deus o confronta, Deus coloca ele em uma situação, porque Deus tem algo com Davi. Deus tem algo com Davi. Diga para essa pessoa assim: Deus tem algo com você. Deus tem algo com Davi, irmãos, por isso Deus o vai confrontar. Muitas vezes, irmãos, nós somos confrontados por Deus e a gente não entende, mas é porque Deus tem algo conosco. Deus tem algo com a gente. E o tema da mensagem, irmãos, que eu quero trazer para os irmãos nessa noite aqui é: o dia em que Davi caiu, mas a graça o levantou. Não, se for glória para mim, irmãos, tá muito, mas se for para Jesus, porque é isso, irmãos, que Jesus faz conosco. É isso que Ele faz, é isso que Ele fez comigo e com você. E é isso, irmãos, que Ele sempre fará, né, com cada um de nós, todas as vezes que cairmos e nós estivermos dispostos a entender que quem levanta é a graça de Deus. A graça de Deus vai te levantar. O dia em que Davi caiu, mas a graça o levantou. Irmãos, que Deus maravilhoso, né? Que Deus bom é isso, que Deus misericordioso é isso, que Deus amoroso é esse, irmãos, que Deus, não tem palavra, irmão, para dizer o quanto Deus, de fato, Ele faz muito das nossas vidas sem a gente merecer, porque eu vou te perguntar, irmãos, Davi merecia? Não, o que Davi merecia? O que Davi merecia? A morte. Foi isso que o profeta Natã foi levar lá para ele. Acabou para você. Deus não te quer mais. Deus se arrependeu de ter levantado você como rei. E a partir de você não vai levantar mais ninguém da sua linhagem para sentar no trono de Israel. Acabou, já era. E há momento, irmão, na vida que é isso que acontece, né? Todos nós já tivemos um dia de Davi. Um dia que o erro
apareceu e a consciência passou e o coração sangrou. O problema não é cair, é tentar viver longe da graça depois da queda. O problema não é cair, irmãos, o problema é a gente tentar viver longe da graça de Deus. Diga para esse irmão dele, irmão, não tem jeito. Longe da graça de Deus você não vai conseguir. Você depende, nós dependemos da graça de Deus. Davi era rei, ungido e escolhido, mas também humano, ele caiu. O Salmo 51, irmãos, é o choro de quem entendeu que o arrependimento não é o fim. Não é o fim, é o começo de uma nova história. O Salmo 51 nasce após Davi ter sofrido, ser confrontado pelo profeta Natã, por causa do seu pecado. Aí se você ver lá, 2 Samuel capítulo 11, verso 12, Samuel vai confrontá-lo, vai colocar o dedo no rosto de Davi e vai dizer, esse homem é você. Não sei se você sabe da história, mas Natã conta uma história, e Davi puxa a espada, e Natã pergunta, o que esse homem merece? Não, esse homem merece morrer. Puxou a espada, e aí Natã apontou o dedo, pois é, esse homem é você. Você tem coragem de olhar para esse irmão aí e apontar o dedo para ele assim, de esse homem é você, essa pessoa é você. Nem todos têm coragem, né? Mas a gente está diante de uma história, irmãos, que reflete a cada um de nós. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, as lições que podemos extrair desse texto. Quais são as lições, irmãos, que podemos extrair desse texto que nos trazem uma grande lição na vida? A primeira lição que eu quero compartilhar com vocês aqui, ó. Quando o pecado nos derruba, a verdade nos desperta. Você entende isso aqui? Quando o pecado nos derruba, a verdade nos desperta. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Quando ele achava que estava tudo bem, quando ele achava que nada ia acontecer, quando ele achava, irmãos, que estava às mil maravilhas, Deus manda Natã para confrontá-lo, para falar para ele o seu pecado. Mas ali, irmãos, foi crucial, porque Deus, ele conhece a nossa história, Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele sabe, irmãos, aonde nós precisamos de ajuste. Deus, ele sabe onde nós precisamos ser tocados. Deus, ele sabe. Talvez ninguém saiba, mas Deus exatamente ele sabe. O pecado promete prazer, mas entrega prisão. É exatamente o que Davi estava vivendo, irmão. Ele teve um momento ali de quê? De prazer. Prazer. Mas ele, irmãos, a cada momento, ele estava vivendo uma prisão. Estava sendo aprisionado. Davi, irmãos, achou que era só um momento, escondido, mas iniciou uma cadeia de dor. O pecado sempre começa bonito, mas termina amargo. Olha para esse irmão do seu lado, diga assim para ele, o pecado sempre começa bonito, mas termina amargo. Diga assim para ele, cuidado, irmão. Cuidado com o pecado. Cuidado, irmão. Cuidado, irmão, porque o pecado, ele sempre vai aparecer, parece que é bonito, que é doce, que é maravilhoso. Mas ele vai vir, irmãos, ele vai terminar amargo. Ele vai terminar, irmãos, trazendo cadeias, prisões. Enquanto é escondido, cresce. Enquanto Davi, irmãos, estava escondendo, estava crescendo. Estava aumentando. Mas quando é confessado, começa a morrer. Deus, ele sabia, irmãos, o que Davi estava vivendo. Deus sabia exatamente o que Davi precisava. Deus não expõe para destruir,
mas para restaurar. Deus, naquele exato momento, irmãos, ele usa o profeta Natã, não para expor o pecado de Davi, mas para que ele fosse restaurado. E é isso, irmãos, que a graça faz, ele restaura. A graça de Deus restaura a nossa vida. Eu não sei, irmãos, como chegou você hoje aqui, não sei como você chegou hoje aqui, mas eu sei, irmãos, que a graça restaura. A graça de Deus restaura aquilo que a gente precisa ser restaurado. Então eu declaro, irmão, restauração aí em nome de Jesus. Quando Natã diz assim, tu és esse homem, o profeta diz, 2 Samuel capítulo 12, verso 7, tu és esse homem. Dura essa palavra, né, irmãos? Uma época que a gente está vivendo, todo mundo quer receber profecia bonita, profecia, né, de prosperidade. Davi, irmãos, está aqui sendo confrontado pelo próprio Deus através do profeta Natã. Não foi condenação, foi misericórdia. Deus não estava, irmão, expondo para que ele fosse condenado. Deus estava agora colocando ele, porque Deus estava tendo misericórdia dele. Olha, irmão, quantas vezes nós vivemos situações e a gente não entende. Deus nos dá livramento. Uma coisa não dá certo. Alguma coisa acontece. Aquilo ali, irmãos, é misericórdia de Deus para você. Deus está tendo misericórdia. A verdade dói, mas liberta. Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos verdades que dói, né? Não é mesmo, irmão? Quem é casado aqui? Levanta a mão. Lá dentro da sua casa, você ouve umas verdades do seu cônjuge? Hã? É só eu? Quem aí? É ruim, né, irmão? Dói. A gente não quer aceitar. Não. Mas ela vem, irmãos, para nos confrontar. Ela vem para nos libertar. Ela vem para mudar a nossa história. Deus revela o que nos fere em secreto para nos curar por completo. Primeira verdade. Segunda verdade, irmãos, o coração quebrantado é o lugar onde a graça habita. Segunda verdade, irmãos. O coração quebrantado é o lugar onde a graça habita. Se você, irmãos, quer receber a graça de Deus, se você quer viver uma vida debaixo da presença de Deus, e esse ano é o ano da paz, se você quer ter paz, se você quer receber a graça de Deus, você precisa entender, irmãos, que o coração quebrantado é o lugar onde a graça habita. Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Por isso, irmãos, o caminho é arrependimento. Por isso o caminho é quebrantar o coração como Davi fez. Quando Natã acusa ele, e que Deus através de Natã vai dizer, olha, você não vai passar dessa, Deus não quer mais você, Deus rejeitou você, você desagradou a Deus. A Bíblia diz que ele a quebrantou, irmãos, quebrantou seu coração, ele rasgou as suas roupas. E ele chega a dizer para Deus, Senhor, tira minha coroa, tira tudo que eu tenho, só não me tira o teu Espírito Santo, só não me tira a tua presença. Por quê, irmãos? Porque o coração quebrantado é o lugar onde a graça habita. E tudo que nós precisamos, irmãos, tudo que você precisa é da graça de Deus. Tudo que nós precisamos na vida, irmão, para que de fato a gente viva uma vida feliz, né? Não é sem problema, não é sem dificuldade, mas é uma vida, irmãos, em que Deus está presente. É quebrantar o coração. Ei, irmão, se você esse ano quer viver um ano diferente, diga para esse irmão aí, se você esse ano quer viver um ano diferente, um ano de paz, quebrante o seu coração. O segredo, irmãos, é quebrantar o coração, porque o coração quebrantado é o lugar onde a graça habita. Deus não rejeita quem se arrepende de verdade. Davi não culpa ninguém.
Olha, irmão, quantas vezes nós não somos confrontados e a gente começa a culpar. Não, o culpado é a igreja. Não, o culpado é o marido. O culpado é a esposa. O culpado é os filhos. Não, o culpado é o meu emprego. O culpado. Davi, irmãos, não culpa ninguém. Ele assume. E qual foi a fala que ele usou? Ele disse assim: pequei contra ti, Senhor. Pequei contra ti. O arrependimento, irmão, verdadeiro não se expressa, se rende. O arrependimento verdadeiro não se explica, se rende. Então, irmão, se renda. Fale assim para esse irmão: se renda, irmão. Se renda a Deus. Para de estar brigando com Deus. Para de estar querendo fugir das coisas de Deus. A graça começa onde o orgulho termina. Pensa num camarada orgulhoso, irmãos, era Davi. Mas eu tinha algo com ele. Deus o confronta. A graça começa onde o orgulho termina. Quebrantamento é a chave do recomeço. Ei, irmãos, meu Deus do céu, não sei como você chegou aqui hoje, irmão. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu venho dizer para você aqui hoje, nessa noite, em nome de Jesus, a chave, irmãos, do que você precisa é um coração quebrantado. Se aquebrante diante de Deus. Não são lágrimas, é rendição. Não são lágrimas, é rendição. Diga para esse irmão assim: não são lágrimas, irmão, é rendição. Se renda a Deus. Se renda a Deus, você vai ver a graça de Deus se manifestando. O coração quebrantado é o altar onde Deus desce. Você quer receber? Você quer viver uma vida cheia da presença de Deus? Quem gostaria de viver aqui uma vida cheia da presença de Deus? O segredo é o coração quebrantado. Há quanto tempo você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não derrama lágrimas? Há quanto tempo você não se volta para Deus? Quem se quebranta diante de Deus nunca permanece caído. Quem se quebranta diante de Deus nunca permanece caído. Terceira verdade: a graça não apenas perdoa, ela transforma. A graça, irmão, não somente perdoa, mas ela transforma. Eu não sei em quais áreas da sua vida que você precisa de transformação. Eu não sei, irmãos, quais são as áreas da sua vida que você precisa ser transformado, que você precisa de mudança. Mas eu quero declarar a terceira verdade: a graça não apenas perdoa, ela transforma. Só um irmão ali entendeu. A graça não apenas perdoa, ela transforma. É a graça que nos transforma, irmão. É a graça de Deus, à medida que eu me arrependo, à medida que eu me aproximo, que eu me quebranto diante de Deus, que eu quebranto o meu coração, isso vai gerar, irmãos, transformação. A graça não permanece, ela não remenda, ela recria. Davi não pede um ajuste, ele pede um novo coração. Ele diz no Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, ele está pedindo um novo coração. A graça não devolve apenas o que foi perdido, ela gera algo novo. É a graça de Deus, irmão. Nós precisamos entendermos que a graça de Deus vai gerar algo novo na nossa vida.
A presença de Deus é o maior sinal da restauração. Irmãos, eu não sei se vocês estão entendendo aqui. Eu acho que esse assunto é novo para muitos de nós, né? Mas eu venho aqui hoje, irmão, nessa noite, falar para você que Deus tem graça para você, que Deus tem perdão para você, que Deus tem restauração para você, que Deus tem coisas novas para você, para a sua casa, para a sua família. Deus tem algo novo e ela começa, irmãos, com o coração quebrantado. Quarta verdade: quem é levantado pela graça se torna voz de esperança. Quem é levantado pela graça se torna voz de esperança. Davi, irmãos, até hoje, a história de Davi, ela gera em nós esperança. Uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia é sobre Davi. Eu aprendo muito com Davi. Porque é um homem que consegue entender isso, sabe? Que consegue viver de tal forma que o prazer dele é estar constantemente na casa do Senhor, na presença do Senhor. Ele reconhece, irmãos, os seus erros, as suas falhas. Ele reconhece o quanto ele errou. Se você ler o Salmo 51, ele vai falar ali um relato de situações, e ele pede para Deus o purificar, para Deus o lavar, para Deus o restaurar, porque ele entende que longe da presença de Deus é impossível alguém viver. Longe dessa graça é impossível alguém suportar o peso do pecado. E uma vez, irmãos, a gente distante e a gente não entender dessa graça, a gente não consegue, irmãos, entender que o pecado em nós tem sim um certo controle, se a gente não entendermos que a nossa vida fomos criados para adorá-lo. E muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo algo para Deus em benefício daquilo que Ele pode nos dar, em benefício daquilo que a gente pode receber. Mas a gente muitas vezes não sabe de fato o significado por que a gente está aqui. Por que a gente sai das nossas casas para vir aqui para a igreja num culto como esse. Muitos de nós, simplesmente só a gente vem, e a gente vai embora. E é como se tudo voltasse novamente. Os problemas, as situações, as pressões, a vida acelerada que a gente leva, e parece que nada muda. Mas Davi, irmãos, ele consegue me mostrar que é capaz, e Deus tem uma vida para nós, que ela pode ser diferente, irmãos, se a gente tiver um coração quebrantado. A quarta lição que eu aprendo nesse texto é: quem é levantado pela graça se torna voz de esperança. Deus, Ele quer, irmãos, usar a tua história, a tua vida, aquilo que Ele já fez e aquilo que Ele vai fazer, para que você se torne uma voz de esperança para muitos. Ele não só te restaurou, Ele não só quer te restaurar, irmãos, para você ficar só com você. Ele quer que você seja uma voz de esperança para muitos que estão lá fora. E a minha pergunta é, irmãos, o que você tem feito? O que a gente tem feito, irmãos? O que a gente tem feito com a nossa vida? Como você tem divulgado e tem levado esperança para as pessoas que estão lá fora? Como é que nós temos nos comportado, irmãos, diante das pessoas que nos rodeiam, nossa família, os amigos? O que a gente tem feito, irmãos? Porque quando a graça nos levanta, nós nos tornamos voz de esperança. A dor restaura, vira testemunho.
O que mais tem causado dor para você, irmãos? O que você tem enfrentado na sua história, na sua vida, que tem gerado dor em você? Davi, no caso, foi o pecado escondido, que Deus o confrontou. O erro que envergonhou, Davi vira mensagem que liberta. Deus transforma feridas em testemunho de esperança. Deus, Ele quer, irmãos, transformar a sua história, as suas feridas, as suas situações em testemunho, para que outras pessoas possam olhar para você e ter esperança de um Deus que pode mudar a nossa história. A verdadeira adoração nasce da restauração. Deus não quer, irmão, rituais vazios. Quer um coração rendido. Ele quer um coração rendido. Só quem foi restaurado louva de verdade. É capaz de louvá-lo verdadeiramente. Por isso, irmãos, nessa noite, eu trago essa palavra, uma palavra de esperança, uma palavra de cura, de renovo. Que Deus esse ano, Ele quer fazer muitas coisas na sua vida, na nossa vida. Mas você precisa entender, irmãos, que você precisa gerar dentro de você um coração quebrantado, um coração contrito. Natã representa a pessoa do Espírito Santo de Deus hoje para a gente. Deus tem falado com você? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? E o que Ele tem pedido para você, para nós? Será se nós temos feito, nós temos ouvido? Mas eu venho hoje aqui, irmãos, na autoridade do nome de Jesus, dizer para você que o Espírito Santo é aquele que vem para nos restaurar, nos dar vida, levantar, estender as mãos e dizer: levante-se, se ponha de pé, porque ainda diante da sua história há esperança. Aquilo que parecia ser morte, aquilo que parecia ser perda, aquilo que parecia ser o fim, parecia ser o fim para você, mas é o começo da restauração de Deus sobre você. É a restauração do novo de Deus sobre você, sobre a sua casa. Ei, irmãos, eu creio que esse ano Deus tem coisas novas para gerar dentro de nós. Eu creio, irmãos, que esse ano é um ano de restauração. É um ano em que Deus usará a nossa história, a sua vida, para gerar esperança, para dizer: a graça de Deus te restaura, a graça de Deus te levanta. Todas as vezes, irmãos, que nós cairmos, lembre-se, Deus usará Natã para falar conosco. Confesse, se arrependa, confesse, se arrependa, receba da graça essa noite, receba da graça de Deus, porque Ele tem coisas novas para derramar sobre nós neste lugar. Ele tem uma nova história. Aquilo que o diabo pensou que era o fim,
aquilo que Satanás tentou criar para dizer é o fim, não tem mais jeito, é o fim, acabou o que Deus havia escrito para você. Não, eu venho hoje aqui para dizer, na autoridade do nome de Jesus, arrependimento diante daquele que está aqui, quebrantamento para aqueles que querem receber da graça de Deus.